Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pela Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Vamos estudar a doutrina espírita que tão bem faz para o nosso coração e para o nosso entendimento, vivendo melhor a cada dia, né? Vamos fazer a prece agora, Marina, a prece. Papai do céu, Senhor Jesus, Deus, nosso Pai de amor e bondade, muito obrigado pela oportunidade feliz de estudarmos a doutrina espírita, que possamos aproveitar ao máximo cada momento de estudo, de reflexão e também colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Que possamos também assimilar as lições do Livro dos Espíritos. Que Jesus abençoe a todos nós com muita paz no coração. Que assim seja. Que assim seja. Dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras no Consolador, nós vamos hoje estudar a questão 222, em que Allan Kardec tece algumas considerações sobre a pluralidade das existências. Na semana passada nós terminamos o capítulo 4, né? Nós estudamos nos tópicos anteriores a pluralidade das existências, falamos sobre a reencarnação, refletimos sobre a reencarnação, vimos a questão da justiça da reencarnação, a encarnação em diferentes mundos, falamos das diferenças físicas e semelhanças físicas, das diferenças morais e semelhanças morais entre pais e filhos, né? Refletimos sobre a questão das ideias inatas, enfim, dentre outras coisas. O capítulo 4 é muito rico, muito completo, muito interessante. Mas agora Allan Kardec faz um desfecho, uma reflexão sobre esse tema, pluralidade das existências. A questão da reencarnação não é novidade, né? Pitágoras já falava dela, né? O Pitágoras nasceu na Grécia em 570 antes de Cristo. E Pitágoras é conhecido nas escolas, na matemática, na geometria por causa do Teorema de Pitágoras, né? Eu ainda me lembro quando tínhamos que calcular o tamanho dos lados de um triângulo retângulo, né? Então falava-se que o quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Esse é o Teorema de Pitágoras, né? Enfim, então Pitágoras, ele já falava de reencarnação. Quer dizer, o Espiritismo não está inventando nada novo, né? Pitágoras, ele era um filósofo que refletia sobre matemática, sobre música, sobre religiosidade, e ele entendia que o homem evoluía e se tornava feliz através de múltiplas experiências. Então ele já falava isso. Naturalmente, não na forma que nós vemos hoje no Espiritismo, houve uma evolução no pensamento, mas o que nós queremos dizer é que Allan Kardec não vem inventar nada, né? Não só a reencarnação já existia, como também o espírito já existia, perispírito já existia, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências. O Espiritismo apenas revelou a existência desses fatos ou destes fenômenos, né? Hoje todos fazem fotografia com celular, mas as pessoas mais experientes vão se recordar que antigamente nós fazíamos fotografias com máquinas fotográficas. E depois de fazer as fotografias, nós precisávamos revelar as fotografias. Então levávamos numa empresa, no comércio, para fazer a revelação.
Então o fotógrafo pegava os filmes num quarto escuro, colocava num líquido lá e fazia a revelação. O que ele fazia? Ele revelava o filme, extraía a imagem que estava ali e não conseguia ser vista. Então revelar é extrair algo da obscuridade e dar publicidade, né? E permitir que se visualize, que entenda, que se enxergue o que está ali oculto, que não pode ser visto. Então, nós vemos no Evangelho, ele fala que o Espiritismo é a terceira revelação, né? A primeira revelação foi Moisés, as leis de Moisés, depois Jesus, com seus ensinamentos. E Jesus disse que viria, né, uma terceira revelação para aclarar seus ensinamentos quando a humanidade tivesse condições de acompanhar esses novos apontamentos, e então é o Espiritismo que nós consideramos a terceira revelação. Então nós demos o exemplo da máquina fotográfica para lembrar o quê? Que a reencarnação, ela, como tudo que o Espiritismo fala, está na lei natural, na lei de Deus, não é? Então o Espiritismo relata fatos que foram constatados pelas reflexões de Allan Kardec, pela comunicação dos espíritos. O Espiritismo não inventou, né, não criou, né, apenas buscou esclarecer, né? Havia uma frase que a gente usava nos carros, eu cheguei até a ter um adesivo assim: leia Kardec para entender Jesus. Quer dizer, Kardec não mudou o ensinamento de Jesus, não acrescentou nada, ele nos deu uma forma de compreender, ele buscou esclarecer, revelar, né? E o Espiritismo, então, ele é essa terceira revelação que nos revela a existência da reencarnação. Então, imagino eu que quando o primeiro cientista abriu uma cavidade abdominal e viu o intestino, o coração, o pulmão, então ele divulgou, né, o que ele tinha visto, deve ter relatado em livros, né? Agora, esse cientista, ele não inventou o coração, ele não inventou o intestino, ele não inventou o pulmão. Ele pesquisou e constatou e demonstrou e divulgou a existência, né, desses órgãos. Ele não inventou nada. Então, o Espiritismo, quando nos fala da reencarnação, ele revela um fato, né? E essa ideia da reencarnação que nós vimos que começou lá em Pitágoras, né? Lá 500 anos antes de Cristo, né? Quer dizer, não que Pitágoras fosse o pioneiro também, mas nós temos relatos, né, de que Pitágoras, na sua escola, já a ela fizesse referência, né? Então, o que isso significa que há 2.500 anos essa ideia já existe, vem atravessando séculos, né? Sendo questionada por uns, aceita por outros, esclarecida melhor por mais alguns, enfim. E passados 2.500 anos, essa ideia está aí, né? Com cada vez mais adeptos da reencarnação. Quando eu comecei a frequentar o Espiritismo, há 30 anos atrás, um pouquinho mais, me chamava a atenção como os espíritas raciocinavam de uma forma diferente, né? Uma forma melhor do que os adeptos da minha religião anterior, que eu também frequentava, né? E também fazia palestras na religião anterior, por incrível que pareça, né? Ou seja, me parecia, eu me lembro de ver, por exemplo, um senhor que eu lembro dele, que era um pintor, uma pessoa analfabeta, mas que falava do Evangelho de uma maneira maravilhosa, né? Com erros de português, devido à sua pouca instrução, mas profundidade de conhecimento, né? Não tinha uma instrução formal, mas tinha um conhecimento profundo, né? Tinha um entendimento do Evangelho diferenciado que me despertava atenção. Eu já, naquela oportunidade, achava que os espíritas tinham uma lucidez diferenciada, né? Os estudiosos do espiritismo, né? Os estudiosos, porque há pessoas que frequentam a casa espírita como quem, né, vai a uma igreja, assiste uma palestra, toma um passe e vai embora. E não procura se modificar, não procura estudar, não procura compreender, né? Se limitam a esse ritual,
Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que estudam, refletem sobre os ensinamentos do Espiritismo, trabalham, praticam, né, a caridade e despertam a compreensão, o entendimento, né? Então, o Espiritismo é aceito por estas pessoas que eu estou, né, dizendo, mais esclarecidas, mais lúcidas, pessoas que estudam, né? E o que eu estou repetindo é o que o Allan Kardec fala aí na questão 222, que a reencarnação chegou aos tempos atuais e foi aceita pelas pessoas mais esclarecidas, né? As pessoas mais lúcidas. Nós hoje temos uma fé raciocinada, né? Não são os fanáticos, né? Aqueles que têm aquela visão limitada que aceitam a reencarnação, né? São as pessoas mais esclarecidas. Muito bem. A ideia da reencarnação está em absoluta harmonia com a sabedoria do Criador, né? A ideia da reencarnação é muito mais conforme com a bondade de Deus. Ela é intuitiva, né? Pela razão, nós chegamos a aceitar a reencarnação. Ela é razoável, ela explica os acontecimentos da vida, os sofrimentos, as alegrias, as dores. Ela nos permite entender o que ocorre com a nossa experiência aqui na Terra, né? Mas alguém pode dizer assim, eu não aceito a reencarnação porque eu não gosto dessa ideia, não me agrada achar que eu vou nascer de novo e voltar a sofrer, né? Bom, eu não gosto dessa ideia, é um argumento absolutamente irrelevante, porque Deus não precisa da nossa aprovação para fazer o que Ele faz ou deixa de fazer, né? Deus criou o universo independente de nós, né? Estabeleceu suas leis muito antes da nossa existência. Então eu gostar ou eu não gostar é absolutamente irrelevante para Deus, né? Agora essa ideia de que eu não gosto da reencarnação porque eu não quero nascer de novo para ter que sofrer de novo, é uma ideia meio contraditória, porque a maior parte das pessoas aqui na Terra não quer morrer. A grande maioria não quer morrer, é um ou outro só, né, que não quer viver. Mas a maioria quer viver, né? Pode estar idoso, cansado, doente, quer viver. Então, se eu quero viver e tiver a oportunidade de voltar, eu quero voltar, né? Eu quero voltar para completar, né, a minha evolução, né? Dizer assim, eu não gosto da reencarnação, é que nem um preso falar, eu não gosto da cadeia. Não gosta, mas, né, se for condenado e preenchido lá os requisitos, vai para a cadeia, né? Então não é questão de gostar, é questão de soberania, de autoridade, né? Então Deus tem essa autoridade, né? E é o que Ele determina. Agora, nós refletindo, né, nós podemos pensar assim, o que existe após a morte, né? Não existe nada ou existe alguma coisa? Para o ateu não existe nada, né? Então a vida não tem sentido, morreu, acabou, né? Não se justifica a pessoa se dedicar a ser honesta, a ser virtuosa, porque vai acabar com a morte dela, né? É algo assim que não faz nenhum sentido. Para aqueles que acreditam que existe alguma coisa após a morte, né, nós teríamos duas opções. Nós teríamos a ideia da reencarnação ou a ideia da existência única, quer dizer, depois que morre, não reencarna mais. Ou reencarna. Essas duas alternativas. Então é delas que nós, né, tratamos. Nós não estamos refletindo sobre, né, quem não acredita na continuidade da vida após a morte. Muito bem. Então a ideia da reencarnação, da pluralidade das existências, ela se opõe à ideia de uma existência única, de uma encarnação única. Ela não se opõe à ideia do nada, né? Então vamos refletir nessas duas situações para ver o que é que faz sentido, né? Então, o que faz sentido após a morte, né?
Será que há apenas o céu ou o inferno para onde a pessoa vai definitivamente, como dizem os adeptos da teoria de que existe apenas uma experiência na Terra? Então, após a existência, vai para o céu ou vai para a Terra? Se nós considerarmos a vaidade humana, que é grande, o egoísmo que ainda prevalece na Terra, o nosso orgulho, nós vamos chegar à conclusão que ninguém vai para o céu. Só um ou outro, né? Madre Teresa, Chico Xavier e outros virtuosos aí, mas a grande maioria não vai para o céu, né? Eu acho que 99,99 vamos para o inferno, se só houver essas duas opções, céu ou inferno, né? Então, nós temos muito que evoluir, nós nos esforçamos a vida toda e damos um passo lento, né? Ninguém vira santo de uma hora para outra, de uma existência única, ninguém vira santo após a morte, né? São necessárias várias reencarnações, séculos, milênios, né? Sem reencarnação estamos todos condenados ao inferno. E não é isso que Deus quer. Deus não nos fez para irmos para o inferno, para o sofrimento eterno, né? Seria muito cruel se Deus nos tivesse feito para encarnar uma vez na Terra e ir para o inferno, porque todos iremos para o inferno, se não tiver a reencarnação, né? Deus é bom, Deus é pai, né? E um pai aqui na Terra, se o filho erra, o pai dá outra oportunidade, o pai se empenha para o filho corrigir, né? Dá outra chance. Que pai, que mãe, que pessoa que ama, que não dá outra chance? Dá infinitas chances, né? Imagina que frustrante, né? Que triste, alguém que cria um filho e esse filho se perde nas drogas, se perde no crime, na prostituição, de maneira, né, irreversível. Agora, se esta pessoa ainda puder se recuperar, né, por exemplo, do consumo de drogas, ela vai ter a oportunidade de ser feliz e fazer, né, os seus pais felizes, né? E esses pais, essa pessoa que ama, vai fazer de tudo para ajudar aquele outro que está perdido, né? O seu filho, ou um parente, ou um amigo, ou alguém que ele ame, né? Então sempre estará de portas abertas para recebê-lo de volta, para ajudar a recomeçar, né? Então é isso, né? A doutrina da reencarnação é algo razoável, né? O inferno eterno, a condenação sem perdão, ofende a nossa razão, ofende a nossa inteligência, ofende a bondade de Deus, contraria a justiça de Deus, né? Essa ideia é tão absurda, essa ideia de que não há reencarnação é tão absurda, que o filósofo Voltaire disse numa oportunidade: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a nossa felicidade. Plagiando, né, ou fazendo uma comparação com essa ideia do filósofo, se a reencarnação não existisse, seria necessário inventá-la, né, para a nossa felicidade, porque sem reencarnação, né, não existe justiça, não existe nada, né? Sem reencarnação, a vida é extremamente cruel, extremamente injusta, né? Injusta com aqueles que nascem doentes, porque nasceram doentes e vão, né, ter essa infelicidade, não vão ter uma oportunidade de nascer com saúde, né? Os que são doentes a vida inteira, aquelas pessoas que sofrem a vida inteira, aquelas pessoas que morrem jovens, se não tiver outra oportunidade, a vida lhes terá sido muito injusta, né? Aqueles que nascem na miséria e têm uma vida miserável a vida inteira, né? Sem dignidade, passando fome, né? Aqueles que não têm família, né? Não encontram, ou que tendo família, pai e mãe, não encontram um parceiro, uma parceira, uma pessoa que ame, ou não tem descendentes e sonham com constituir uma família. Quer dizer, eu vou até abrir um parênteses para dizer da alegria de ser avô, né?
nós abrimos o estudo com a nossa neta, eu e a Andréia, mas só quem tem neto sabe como é gostoso ter neto, né? Como a gente estava esperando o finalzinho da tarde ela voltar na escola para ficar um pouquinho aqui em casa. Que alegria que é, né, para um avô ter um neto. Então, se a pessoa numa existência morre jovem, ou não tem família, ou não tem filho, não tem descendentes, não tem essa felicidade. Será, né, que seria justo isso? Então a reencarnação, a pluralidade das existências é a única maneira de fazer a vida ser justa, fazer de Deus um criador bom. É a única maneira de ter esperança no futuro melhor. Se a reencarnação não existisse, como disse o filósofo Voltaire, nós precisaríamos criá-la, né? Então, se só há uma reencarnação, só uma encarnação, né? Se só há uma existência, de onde vêm as tendências inatas, né? Aquela situação em que as pessoas têm uma vocação, né? Um talento, uma aptidão, uma facilidade. Será que é sorte, né? Porque existem criaturas civilizadas, com assistência médica, com educação, né? Escolas, e outros selvagens, né? Que nascem naqueles rincões que não tem nada, não tem uma vacina, né? Não tem um acompanhamento no parto. Enfim, por que essas duas diferenças? Será que Deus dá talento para uns e não dá para outros? Que pai faria isso? Imagina um pai que tivesse 5 filhos. Para um ele dá comida, para o outro ele não dá. Para um ele dá assistência médica, escola, para o outro ele não dá. Que absurdo essa ideia da existência única, né? E poderíamos lembrar também, já falamos em estudos anteriores, daquelas mulheres, né, que nascem em alguns países em que são desrespeitadas, que não podem sair na rua, né, que têm que usar burca e são agredidas, e outras mulheres que nascem em países livres e são empoderadas, né, mulheres que hoje estão no poder, exercendo as suas funções, como qualquer ser humano. Por que essa diferença, né? É justo isso? Deus tem amor por todas as criaturas ou ele ama mais uma do que outras, né? É evidente que Deus é Pai, Deus é justo, e aquelas criaturas que hoje estão numa situação difícil, amanhã, numa próxima oportunidade reencarnatória, estarão melhores, com certeza, né? Sem reencarnação, nós não teríamos como explicar, né, as desigualdades de desenvolvimento intelectual, né, de desenvolvimento moral. Não teríamos como explicar as desigualdades de aptidões, as desigualdades de talentos, né, de oportunidades, né? Essas diferenças sociais, culturais, econômicas, né? Com tanta diversidade que nós temos no nosso planeta. Ninguém explica isso sem a reencarnação. Só a reencarnação mesmo para explicar. Alguém fala, não, mas lá naquele país, né, em que não tem saneamento básico, não tem água, não tem, né, esgoto, é porque eles não trabalham, os governantes são corruptos. Tudo bem. Mas por que aquela pessoa X nasceu lá e não nasceu num país rico, né? Que tem assistência médica, que tem escola? Porque ela nasceu lá, na pobreza, na miséria, né? Existe a pobreza e a miséria porque aquele povo, né, através de seus governantes, não evoluiu. Tudo bem. Mas a pessoa podia ter nascido em outro lugar, né? Podia ter nascido aqui em Rio Preto, né? Ter essa felicidade de estar aqui na nossa cidade, né? Como outras tantas cidades boas existem por esse mundo afora, né? Então, havendo pluralidade de existências, múltiplas encarnações, todos terão outras oportunidades, oportunidades melhores. Se não for agora, vai ser na próxima. Se não evoluir, né? Se não tiver oportunidade
de evoluir numa encarnação, vai evoluir na outra. Se fez o mal, vai corrigir, né? Vai pagar e vai ser feliz e não vai para o inferno, né? Todos vão ser felizes, como Deus quer. Deus quer a felicidade de todos os seus filhos. Ele ama todos, né? E Deus é justo, Deus é bom, né? Acreditem ou não, aceitem ou não, né? Caso a pessoa não queira aceitar a reencarnação, né? Pode não aceitar, mas isso não muda em nada a existência da reencarnação, né? Os ensinamentos dos espíritos, eles se apoiam na imortalidade da alma, não é? Nas penas e recompensas futuras pelo mérito, na justiça de Deus, no livre-arbítrio, tudo com base na moral do Cristo. A reencarnação não nega os ensinamentos de Jesus, pelo contrário, Jesus mesmo falou da reencarnação, né? Jesus falou, né, que Elias tinha vindo como João Batista, né? Enfim, a ideia da reencarnação, ela é convincente, ela é lógica, ela é razoável, ela é conforme a inteligência, né? E ela é extremamente consoladora. A reencarnação nos dá uma luz no fim do túnel, né? E para encerrar os nossos estudos, né, vamos dar um exemplo simplório, né, de uma pessoa caminhando na praia. Essa pessoa está descalça, o sol está a pino, a areia está muito quente, mas essa pessoa caminha olhando para o mar. Ela caminha pensando que vai para o mar, desejando chegar na água do mar. Ela não pensa no chão quente, ela não sente a dor do pé queimando, ela está pensando na água do mar. Então ela passa por aqueles momentos difíceis com a expectativa de que em breve estará no mar. Então a reencarnação é isso. A gente sofre na Terra as nossas dores, as nossas dificuldades, né? A nossa luta diária, mas na esperança de dias melhores. Terminamos hoje a questão 222. É uma questão que a gente recomenda a leitura, porque a leitura complementa o ensinamento, a reflexão, a aprendizagem, né? E na próxima semana veremos as questões 223 e seguintes, capítulo 6º do livro 2º, né? O capítulo 6º chama Vida Espírita e vamos começar a falar sobre os espíritos errantes. Tenham todos uma boa semana, já estamos programando o retorno das atividades presenciais para muito breve e daremos continuidade nos nossos estudos de O Livro dos Espíritos na nossa Casa Espírita. Tenham todos uma boa semana.